Amarração existe? Pega? Esse é o tema de hoje do nosso podcast. Você está com Beth e Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do Templo Jubi Romper. E aí, Paty, existe amarração? Ela pega? Sabe aquela fita da 3M, assim, que gruda na pele? Pois é, muito parecido. Mas assim, a gente inicia brincando, mas o assunto é muito sério, é muito triste. E assim, Beth, não dá pra fazer vista grossa pra um assunto tão sério desse. É porque realmente ainda é escondido pra muita gente não acredita, porque tem gente que fala assim, imagina, jamais fulano faria isso pra mim, jamais ciclano faria isso pra mim, nunca, nunca, e olha aquele rostinho bonito, como diz o Caveira, né? Aí você fala assim, não, ela nem frequenta essas coisas, ela nem vai nos lugares. Mal sabe, né? Ela é católica, ela é isso, ela é aquilo, nunca que ela vai. Pois é, isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. Para isso existe esse nosso canal. A gente precisa de mudar essa visão romântica da vida, entender que a gente está na Terra com muitos espíritos que se estão aqui é porque tem algo a resgatar, algo a uma reforma íntima mínima a fazer. E a gente precisa olhar a coisa com uma maturidade que nos permita se proteger, nos proteger. E o objetivo não é ter medo, nem achar que a religião XPTO entrar num processo de julgamento, né? É pra gente entender que, infelizmente, nós estamos sujeitos, né? Vulneráveis. E a melhor forma de prevenção, nós vamos falar aqui sobre as fases, como acontece o processo e como se proteger disso tudo, mas a maior forma de proteção para qualquer coisa relacionada à espiritualidade, seja ela traga por você ou por outro, né, por outrem. Nossa, falou difícil agora, hein? Não, agora não foi eu. Veio. Mas seria justamente você se informar. Você saber, você conhecer. Porque aí você identifica mais rapidamente. E quanto mais rapidamente você identificar, que você possa estar... A Paty vai falar sobre as fases, né, sobre os processos que acontecem para quem está sendo vítima. Você consegue buscar ajuda rápido. É igual o câncer, né? Se a pessoa ela conhece o corpo dela, ela rapidamente se atenta aos sinais do organismo dela. Se faz os preventivos, né? Ela consegue rapidamente se curar. Agora, se ela demora para perceber, fica naquela coisa do não é nada, não é nada, não é nada, quando ela for ver, tá tão grande que muitas vezes não tem mais cura. É mais ou menos isso que acontece com os problemas espirituais, né? Acho que para tudo, né? Acho que é um ciclo, né? Carro também é assim, tá uma pecinha ruim, tá um probleminha ali, você deixa para lá, aquele probleminha ruim afeta outros, quando você vai ver, tem que arrumar várias coisas. Às vezes o motor inteiro. Você arrumou, Isso quando não dá PT, né? Às Exato. vezes aconteceu. Então, assim, tudo aquilo que a gente descobre rápido, que a gente percebe rápido, que a gente consegue identificar, mais rapidamente a gente consegue pedir ajuda, procurar melhorar o que a gente precisa melhorar e, enfim, não deixar chegar numa fase onde você não tenha mais o que fazer ou que você já tenha sofrido demais, passado por situações demais que hoje te tragam uma frustração, uma tristeza ou um problema, não é isso, Paty? É exatamente isso. Eu falo que é triste porque a paralisação da consciência de uma pessoa, ela é tão forte que você vê um ser humano quase que vegetal emocionalmente e espiritualmente. A Paty, ela é aquela pessoa que tem a visão do amor sublime e viu, por gente? todos. Eu sou assim, vem meu preto velho e fica desmistificando tudo. Ela é muito, né? Não, as pessoas têm uma... Eu acredito que as pessoas têm uma raizinha, uma coisinha... Eu acredito. Lá no fundo, não é possível. Que pode ser mais forte do que todo o resto. Pior que eu acredito. Eu já sou um pouco mais realista, né? Aí vocês podem até colocar no comentário aí que vocês são mais parecidos com a Paty, mais parecido comigo, porque assim, eu sou mais pé no chão. Então, assim, eu sei que não tem só gente ruim, porque se eu me sinto uma pessoa minimamente, razoavelmente boa, tem outras pessoas como eu, né? Eu parto desse princípio.
Mas, infelizmente, a gente tem muita gente ruim nesse mundo. Muita gente... Eu discordo de você no sentido de Não, que... eu acredito que existem lobinhos com pele de pelinha de carneiro. né? Acredito. Sim. Mas assim, é o que eu digo. Eu não acho que essa pessoa ela está apenas... Eu acho que ela está num processo muito pior. Ela está atrás da vaidade, do ego, da minha vontade acima de qualquer coisa, de Na qualquer verdade, pessoa. não é que ela está atrás, né? Ela está vestida, né? Com Ela esse- está priorizando o meu desejo, que se dane o Exatamente. desejo do outro, que se dane a Exatamente. vontade do outro, que se dane a vida do outro, o odu do outro, porque eu tô interessada no meu. Seria uma pessoa que esteja no primeiro momento assim, Eu acho que na minimamente... ilusão? Na ilusão? Eu não acho que é ilusão. Eu acho que a Não. pessoa está na ilusão. Eu acho que a Não, pessoa sim, tá na de ilusão, certa né? forma, ela está na ilusão de achar que ter as coisas dessa forma, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, é bom. Que Agora, vai satisfazer a vontade dela. é uma mistura, né? Ou não? Por exemplo, uma vaidade com uma... tipo, ó, imagina como você vai fazer uma massa, né? Uma massa, um molho de uma massa bem temperadinha. É uma pitadinha de vaidade com um pouquinho de ilusão, aí você coloca ali a maldade, a inconsciência, né? Aquela coisa da ganância, Vocês né? estão vendo o lado bom dela? Do Ela interesse. consegue olhar sempre o lado bom da coisa. Não, né? eu tô, É uma não, coisa mas não é bom ter vaidade e inconsciente, é uma ilusão. coisa- Não. Não, existe uma inconsciência, mas peraí. Essa inconsciência que eu falo é aquela inconsciência do seguinte: se a pessoa realmente tivesse consciência espiritual, maturidade espiritual, jamais, Beth, ela faria isso. Não, mas a gente não tá nem entrando nesse cara. Não, sim. Porque a maioria das pessoas que fazem isso é importante, tá, gente? Existe uma maldade, claro. Apesar da Umbanda ser uma religião muito criticada, muito rechaçada, muito, né? Quando o calo aperta, é pra lá que a maioria das pessoas vão. Sim. E surpreenda-se você, a maior parte das pessoas que fazem amarração não estão na religião. Até porque na religião você tem uma consciência Você do tocou peso... um ponto interessante, é verdade. Do peso que tem. Então, assim, você tá falando de uma visão romântica, né? Bem Paty. Por isso que eu quero que vocês coloquem aí quem mais é assim, pelo amor de Deus. Quantas pessoas assim nós temos no mundo? Mas não é que eu não vejo não, viu, gente? A maldade das pessoas. Mas é que eu acredito que uma hora ela vai levantar. Eu não vou é entregar a Paty possível. que ela tá assim... Hoje ela tem uma visão assim, porque já levou algumas rebordoses. Mas, né, precisou para. Mas é isso que eu quero falar. É verdade. O que acontece? A gente tem... nessas pessoas que buscam, não é uma regra, tá? Claro que dentro da religião, assim como de outras religiões, tem de todo tipo de pessoa. A gente trouxe até, tem um podcast que a gente fala, né, dos 9 tipos de filhos, De né? filhos, Então, assim, tem pessoas que não vivem a religião, que tá lá, mas nem sabe por que tá, enfim. Então, assim, claro que dentro da religião também tem isso. Pessoas que querem resolver as coisas magisticamente, né? Mas a maior parte está fora. É aquela pessoa que quer, ela é uma pessoa voluntariosa. Ela é uma pessoa, eu não olho desse olhar romântico, não. Ela acaba não procurando o terreiro para o autoconhecimento, Não, né? ela Para procura buscar para a resolver o que ela espiritualidade. quer. Tem E aí, sentido. o que acontece? Ela tá indo ali por um capricho. A pessoa vai ser minha. Às vezes por uma raiva, porque aí a gente vai entender por que a pessoa faz uma amarração. Nós temos algumas situações. Claro que pode ter até outra, se alguém tiver alguma outra que conheça, comente aí pra gente. Mas o que é mais comum? Ou porque você tá com alguém que não te quer mais. Então você tava ali namorando, a pessoa te conheceu, viu que você não era bem aquilo, que enfim, a relação não ia seguir e quer terminar, mas você não quer. Aí a pessoa vai lá e resolve a coisa magisticamente. Existe também aquele caso que a pessoa terminou a relação, acha que ama, por que eu vou falar acha que ama com toda a segurança do mundo? Primeiro que amor é um privilégio para poucos. Infelizmente, muita gente não sabe o significado de amor. Amor é você priorizar o outro acima de você. Então, vocês hão de concordar comigo que se existe amor, eu não tenho amarração. Eu deixo ir. Amar é deixar ir. Se a pessoa vai ser mais feliz longe de mim, e eu amo ela, eu quero ela feliz. Ainda Sim. que, claro, que eu preferia que fosse comigo, que ela quisesse ser feliz comigo. Agora, se ela quer ser feliz com outra pessoa, se eu amo, eu deixo. Então, assim, muita gente acha que ama. Tá? Isso é um conceito que eu tenho certeza do que eu falo aqui com a minha base psicológica. É o carinho, é o querer bem, é o desejar o bem, é simpatizar, é uma pessoa que tem um bom papo, que a gente tem uma boa convivência. Você desenvolve uma espécie, entre aspas, de amor.
É aquele amor fraterno, aquele amor da convivência. Então eu quero bem porque a pessoa vive comigo, eu desejo bem para ela. Mas não é aquele amor de verdade. O amor de verdade, que é aquele amor universal, ele é aquele que a gente pode associar ao amor da mãe. Não é amor, né? Não é amor, né? Eu ia falar não, isso. Então, né? Existe o amor, existe. Eu posso dizer que eu fui privilegiada de vivenciar na Terra, mas eu sei que poucas pessoas são. É aquele amor que o outro está acima de você. E o melhor exemplo do que é um amor de verdade é o amor de mãe. Quando você tiver esse amor de mãe pelo outro, aí você pode dizer, eu estou amando. Chico Xavier, ele fala isso, né? Que a humanidade, ela vai... Quando ela aprender a amar o outro como amar um filho... Né? Aí a gente está num grau bem elevado. Olha, ele foi muito... Eu sou muito realista, né? Ele foi muito otimista de achar que um dia você amar o próximo que ele não olhou tem um pouco com o olhar dele, né? Ele tinha um amor que... Seu ideal, né? Ele olha o ideal da exato. espiritualidade. Mas a gente está na Terra. Então, assim, isso a gente consegue, no máximo, chegar ali a alguém próximo, uma mulher, um cônjuge, né? Um marido. Então, assim, quando você consegue amar alguém como uma mãe ama um filho, no sentido de eu tiro a minha vida pela dele, eu me coloco na frente dele para levar uma bala no lugar dele ou no lugar dela, eu tiro da minha boca para dar para ela, eu abro a mão da minha vaidade, do meu ego, da minha vontade pelo outro, não apenas para ter paz ou para agradar porque você está conquistando, porque isso também acontece no processo de conquista. Mas quando você chega nesse nível, sem sofrimento, que saco que eu vou ter que fazer isso para poder ela ficar feliz, que saco que eu vou ter que fazer isso, que não é o que eu gostaria, mas senão vai dar briga em casa, você tá chegando nesse ponto. Então, assim, na Terra, infelizmente, poucos vão conhecer o amor de verdade. Se a pessoa chega nesse ponto de fazer a magia, o trabalho, é porque não existe amor. Porque se existisse, ela respeitaria a vontade da pessoa de não estar com ela. Então, tem aquele caso que é alguém, que é a segunda situação, né? Vou trazer 3, que a pessoa terminou com você e não quer mais voltar. Mas você quer. Você ainda ama, ou acha que ama, porque na verdade, como eu acabei de dizer, se amasse não faria, mas você quer a pessoa, ou às vezes é até capricho, viu, Paty? Às vezes não é nem amor, é aquela coisa, essa pessoa vai voltar aqui rastejando no meu pé, eu vou pisar em cima dela. Às vezes não é nem amor, é vaidade, é querer se vingar, querer eu ia fazer falar, vingança, né? Querer fazer a pessoa sentir o que ela de alguma forma sentiu, e às vezes até para terminar, mas aí depois não sabe como terminar e fica com aquela coisa amarrada, porque depois que fez, né? A coisa é mais complicada. E tem a terceira categoria, que é alguém que quer alguém que não consegue, porque já está comprometido, já é casado, já é casada, e aí a pessoa quer aquela pessoa de qualquer jeito, então ele vai lá fazer o trabalho para conseguir que a pessoa largue a sua família, largue sua mulher, largue seu marido e venha vivenciar com ela. Ou seja, existem várias situações onde a pessoa recorre à amarração. E todas elas envolvem o quê? A vontade própria, o ego, a vaidade, uma coisa bem infantil, né? Tipo, vai ser do jeito que eu quero, se não quiser, vai ter que ser do jeito que eu desejo. É por isso que eu te falo que a definição, eu não tô olhando com olhar romântico, não. Quando eu falo da ilusão, é como quando o Caveira fala da distração, até da ilusão também ele já falou. É uma ilusão mesmo, né? É de você enxergar as coisas como se eu tivesse poderes de transitar na vida do outro, tem, né? De certa forma, quando você quer, você tem, porque você que a gente só tem poder em cima, e a gente vai dizer isso, né? É que, na verdade, a gente só tem poder em cima de alguém fraco. Na verdade... Né? Ou que está naquele momento fraco. Não é só fraco, porque foi como a gente começou o podcast. Quando você não tem consciência que existe, quando você tem uma vaidade que te diga... isso não acontece comigo. Não, eu jamais me relacionaria com alguém que poderia ser capaz de fazer algo desse tipo comigo. Eu não mereço isso. Que é uma outra ilusão. Exatamente. Quando você está nesse nível, você pode não estar enfraquecido, mas a sua falta de informação, de conhecimento... Sua visão imatura, e, de certa forma, até de humildade. Não, gente, eu não estou ileso, não. Se fazem com tanta gente porque não fariam comigo, você está aberto a isso. Você está, sim, abrindo espaço para ser vítima disso, que é o que eu falei no começo. Quando a gente tem informação, a gente se protege muito mais, a gente se resguarda muito mais e minimamente, quando a gente é acometido de alguma questão, rapidamente você percebe, rapidamente você já faz ali a sua ação para resolver. Sim, é verdade. Um outro ponto que veio aqui na minha cabeça também, mas isso a gente não vai esticar aqui hoje, até porque ele faz parte de muito mais uma obsessão. Não que aqui o que a gente vai explicar hoje não faça parte.
Mas é que aí tem aquele relacionamento obsessivo, que são duas pessoas que se gostam de certa forma, mas assim, sempre tem uma que não tem esse amor todo, ou só tá com a pessoa porque existe uma pressão psicológica, né? Ou uma comodidade, né? Então, mas essa comodidade, ela tem um porquê. Quando você numa relação tem alguém com um problema emocional muito forte, de baixa estima, a outra pessoa um pouco mais forte, ela segura você na relação. Esse é o relacionamento obsessivo, que isso veio agora na minha cabeça, mas eu até anotei, a gente vai trazer isso para um próximo podcast. Falando de relacionamentos obsessivos, tá? São situações bem diferentes. Mas assim, quando eu falei lá no começo que era triste, né, que a pessoa lá age como vegetal, é porque realmente a amarração é uma coisa que eu, particularmente, quando eu não estava na religião, eu tinha muita dúvida. Eu era uma pessoa que eu não acreditava eu não acreditava em duas situações. Talvez por uma vaidade, por uma inocência, sei lá que nome que dá ou quais nomes a gente daria para tudo isso. Mas, por exemplo, eu não acreditava que existia pessoas que se predispunha a fazer uma coisa dessa, e nem que tão pouco isso pegava. Mas por que eu não acreditava? Porque eu não conhecia o processo de como é feita uma amarração. Então, olha que diferença. Então, hoje eu entendo como os espíritos trabalham. Então, hoje fica muito mais fácil para a gente poder dizer assim, ó, não, sim, existe, funciona e pega. Paty, e aí? Como é que a pessoa sabe que ela é vítima de amarração? Tirando quando ela vai lá nas cartas, nos búzios, ou alguma entidade que de alguma forma fale, embora geralmente as entidades trabalham sem verbalizar, justamente para não trazer a raiva, o sentimento de vingança, e enfim, aquelas coisas que não agregam. Mas aí você está falando de entidades que são as entidades mesmo falando, né? Sim, porque às vezes quem está trabalhando não é entidade e aí traz, também acontece. E aí... Como é que a pessoa percebe? Como é que funciona essas fases? Porque existem fases. Aqui são coisas para você pensar assim, isso já aconteceu comigo? Refletir, né? Porque o que acontece? São etapas que quem normalmente é vítima de uma amarração passa. E nessa sequência, geralmente você percebe que alguma coisa não tá legal. Quais são elas, Paty? Pegando essa primeira fase, né? A primeira fase, ela existe um porquê, que é o que você trouxe. Na verdade, você trouxe 3 categorias, eu vou falar acho que de 2 principais. Primeiro, o início da amarração, ela começa por 2 motivos. É quando a pessoa, ela tá com a pessoa e tá tudo indo muito bem. E por alguma razão, ela começa a perceber que a pessoa que o casamento ou o namoro já não tá mais legal, e aí ela entra naquele processo, não, peraí, isso não pode estar acontecendo, essa pessoa não vai me deixar. E depois aquele segundo processo que a pessoa, ela quer ficar com a outra e a outra não quer ficar com ela, não deu match, né? Não deu paixão, não deu nada, e a pessoa quer porque quer. E ela fala, não, essa pessoa ela vai ficar comigo. Que entra um pouco do... Eu acho que capricho é uma visão romântica, essa palavra, eu acho que é uma visão romântica. Mas assim, é capricho mesmo. A pessoa, ela quer a vontade dela sendo feita acima de tudo. Sim, mas não importa qual é o preço, porque a gente vai falar do preço, mas né? depende do grau, até chega a ser uma maldade. Mas e aí, quando ela entra nesse processo, né, que é essa primeira etapa do porquê, que tem que ter esse porquê. E depois vem, como começa? A pessoa, na verdade, ela começa a ficar numa confusão mental. Uma hora ela quer terminar, uma hora ela quer ficar, já começa aí. Aí vem as brigas, aí ela tem certeza que ela não quer mais ficar com a pessoa. Só que quando ela tá longe da pessoa, ela sente falta. Ela passa a não ver, não vê mais a pessoa. Cara, é uma coisa muito louca. Você tem a nítida certeza, porque você fica assim, cara, não, mas peraí, se eu vivo tão mal com a pessoa, se tá tudo tão complicado, por que eu quero ficar com essa pessoa? E são poucas as pessoas que se questionam, na verdade. Normalmente, o que você faz? Você tá tão cego que você não enxerga, né? Mas tem um porquê. Isso eu aprendi muito com Caveira. Porque o que acontece? A emoção, ela é uma coisa sentida. Você não tem como não sentir, né? Se isso não tá existindo dentro de você, tá tudo bem. Agora, como você tá sentindo, você acredita que isso é seu. Sim. Então, como... Você tá entendendo? Ninjas, os caras são não, ninjas. É muito louco. Você acredita piamente que é seu. Porque o que você pensa racionalmente falando? Porra, se eu tô sentindo isso... É porque isso é meu. Sim. É porque isso Como é meu. Como você distingue, né? É igual o obsessor.
Você sente o que ele sente e você acha que é seu. Exatamente. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição esse que a gente fez do Obsessão, pra quem não ouviu. Por quê? Porque você fala assim, aí você vai falar assim, mas Patrícia, eu sinto a dor de estar longe da pessoa. Essa dor que chega assim, aperta meu coração, vem uma dor física. E a neurociência explica porque essa dor física, né? É porque a dor, ela chega a ser física mesmo. A dor emocional, ela é física. Ela traz pro corpo físico, realmente pro coração, você sente aquela coisa, angústia mesmo. Isso dói. E aí, o que acontece? Você começa a pensar, bom, se isso tá doendo, é de amor. É porque eu tô longe da pessoa, tá vendo? Eu tô errado mesmo, eu tô fazendo tudo errado. E aí, a pessoa automaticamente, ela começa a entrar numa confusão mental e começa, aquele inferno que ela tá vivendo em casa, ele começa até muitas vezes buscar fora. Ele busca fora por quê? Porque ele tá querendo desopilar a cabeça dele. E aí, a pessoa que... E às vezes lutar contra também, e né? Exatamente, que isso a gente pode dizer na psicologia que é uma espécie de negação, né? Sim. É o momento que ele fala assim, não, eu não gosto mais, eu não consigo. Só que ele entra num processo de culpa, porque ele já tá amarrado, né? Então ele entra num processo de culpa. Não, tá vendo? Não, olha, eu sou, cara, eu não sou um lixo mesmo, eu não presto. Porra, a pessoa é tão bacana comigo, a pessoa é tão legal, olha aí o que eu tô fazendo. Só que ele não sabe, ele não faz ideia de que ele está amarrado. Só que é lógico que não são relações sadias, óbvio, porque quem amarra, no fundo, tem uma baixa estima. E no fundo, sabe que aquela pessoa tá com ela só porque ela amarrou. Às vezes não é nem baixa estima, viu, Paty? Eu acho que, como a gente Beth, costuma dizer... É uma baixa estima, pelo amor de Deus. Uma pessoa que se ama de verdade não faria uma coisa dessa. Ah, sim, nesse ponto sim. Mas é o que eu falo, às vezes não é, como a gente sempre diz, né? Nada é uma coisa só. Às vezes a pessoa, ela até tem uma autoestima, mas ela não quer abrir mão da pessoa. Não, eu gosto da vida porque se ela tivesse uma autoestima, eu penso assim, né? Sei lá, se ela tivesse uma autoestima... Aí é amor próprio, não seria nem autoestima nesse caso. Que aí ela fala assim, não, se a pessoa não quer estar comigo, eu não vou estar com alguém que não quer estar comigo. Então, mas esse que é importante, esse primeiro estágio da gente entender por que isso acontece é importante. Agora, isso que eu tô falando, ela já entra muito no segundo estágio, que é o comportamental. Ele começa a mudar realmente. Né? E, infelizmente, com muita tristeza que eu digo isso, eu já conheci várias pessoas que já passaram por isso. Eu mesma já passei por processos muito parecidos. Então, o que acontece? Então, isso eu vou falar realmente com muita maestria, assim. A minha irmã mesma, ela tem um casal de amigos que foi feito. E eu presenciei os dois. Você olhava para os dois, você não via vida no olhar. É aquele relacionamento que nitidamente você não vê amor. Tem uma coisa... É triste, sabe, né? Quando você vê uma natureza morta? Eu acho que a definição é exatamente essa. Natureza morta. Você não vê uma felicidade, você não vê uma alegria. Até porque imagina, né? Uma pessoa que... Eu fico tentando imaginar. Eu realmente... nessa encarnação, com certeza, eu jamais conseguiria fazer isso. Por quê? Não só pelo amor próprio, mas porque eu fico pensando, como é que alguém olha pra pessoa e sabe, ela tá comigo por causa de um trabalho. É por isso que eu te falo que não entra autoestima, na minha visão, né? Que é justamente a baixa estima mesmo. A pessoa se sente tão incapaz de ser amada... Ela se sente tão incapaz de ter um amor verdadeiro que ela prefere amarrar. Não, pode ser, tem tudo isso, se você parar pra pensar, é muito isso, né? Então, assim, e aí vem aí vem a parte do comportamento, que eu tô falando que é essa parte do segunda fase, né? O segundo processo aqui. Você começa a pensar na pessoa o tempo todo. E assim, isso mexe com o seu corpo em todos os sentidos, inclusive no próprio tesão mesmo. Na coisa de você querer aquela pessoa de todas as formas. Você pensa na pessoa o tempo todo, 24 horas. É uma coisa surreal. Só que tem um detalhe muito interessante. Quando você tá perto, é que poucas as pessoas conseguem observar isso. Quando você tá perto, existe uma dúvida. Você percebe que não tem você não tá inteiro. E é aí que entra a confusão mental. Porque é quando você pensa em desistir da pessoa, quando você se afasta dela, que o bicho pega. Quando você tá junto, mas você não se sente vivo. E aí eu tô dando o quê aqui? Uma maneira de você pensar se isso pode, você tá amarrado. No fundo, você sabe quem é a pessoa. Só que a sua vaidade não deixa você acreditar quem é essa pessoa que tá do seu lado.
Sim, ou a inocência, né? Às vezes você realmente tá naquela coisa do... A pessoa gosta de mim, ela tá aqui por conta de mim. E tem gente que tem uma inocência tão grande que até acredita que ele fez a amarração porque ele me ama. Então, assim, não olha com um olhar ruim, tipo... Ele não tirou seu livre-arbítrio. Ele não impediu você de repente, encontrar quem você deveria encontrar. Mas como as entidades falam, A Caveira pessoa- fala isso, de certa forma, existe uma vaidade nisso tudo, é como se você não se achasse capaz de que isso pudesse acontecer com você. Sim, e aí eu tô dizendo no sentido da, assim, tem gente que quando descobre, poucas pessoas, a grande maioria se afasta, não quero saber de alguém desse tipo perto de mim. Mas existem as pessoas que ainda conseguem defender a pessoa. Não, mas é porque a Tem um pessoa... grupo que fala, né? A pessoa me amava, ela fez isso porque ela me amava tanto que ela quis garantir que a gente não ia ficar longe, né? Não quis confiar na vida, nem no processo natural. Não, ela fez isso, mas é porque realmente tem tanto amor, então ela merece a minha atenção e minha Agora, consideração. espiritualmente falando, como funciona esse processo nessa segunda fase? Primeiro que, se vocês forem hoje fazer uma pesquisa, vocês, até mesmo dentro de algumas casas, o que vocês vão ouvir dizer é o seguinte, porque fica a dúvida, quem é que faz a amarração para a pessoa lá que foi pedir, né? Então, primeiro, um dirigente espiritual consciente que sabe o que é esse trabalho espiritual, que conhece essas duas polaridades, nem põe a mão nisso. Porque conhece o peso da palavra livre-arbítrio, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que tem alguns dirigentes que fazem. Inclusive, tem alguns dirigentes que colocam o preço lá na PQP, porque ele fica meio assim, bom, eu vou pôr o preço alto, porque assim, pelo menos a pessoa não faz. Mas é quando a pessoa no desespero fala, não, eu quero, aí ele pensa no dinheiro, né? Ele fala, putz, deixa eu... Caramba, aí agora me esnucou, né? Então ele vai lá e faz, né? E assim como eu conheci pai de santo que falou na minha cara, Patrícia, eu faço. Eu faço porque a pessoa pede. E aí é ela com a espiritualidade dela, não sou eu. Eu ainda falo assim, tá? Então, o que eu tô falando aqui não é uma invenção. Pessoas que realmente fazem. É claro que, obviamente, são pessoas que não são do meu convívio mais. Porque aí você escolhe com quem você anda, né? A famosa média das 5 pessoas com quem você anda é você que escolhe, e tá tudo bem. Né? Ele lá e eu aqui. Agora, não conhece o peso da palavra. Quem faz não conhece o peso da palavra. Agora, quem faz... Existe todo um ritual que quem faz vai dizer o seguinte, olha, então agora a gente vai pedir para os Exus e determinado XPTO da espiritualidade fazer. Gente, Exu não faz amarração. É o nome que é dado para o obsessor. Lembra, eu acho que para vocês entenderem esse podcast também, é legal assistir, ouvir dos obsessores. Porque vocês vão entender mais como eles atuam. No caso desse rapaz que tá todo confuso, como é que é feito? É feito rezas e rezas e rezas na cabeça dele. Então fica ali, uma pessoa, fica o obsessor falando, não larga ela, não, ela te ama, você também ama. E ele fica embutindo aquele sentimento em você, confuso, que hora você tá, hora você não quer, você se afasta, você não tem força de sair da pessoa. Você quer até. Você faz de tudo para fazer isso, mas você realmente... não tem força. Você começa a vir na sua cabeça situações que te prendam a pessoa. E essas situações, elas estão muito ligadas à culpa, né? Porra, mas se eu largar a pessoa, ela tem um filho, ela tem uma situação assim, ela é uma pessoa tão bacana. E aí, o que você faz? Você começa a querer fugir da situação, né? Que foi a primeira fase que a gente falou. Você quer fugir, negando. E aí você vai procurar outra pessoa. Na outra pessoa, você enxerga a outra pessoa que era anterior. E depois você começa a entrar num lance de comparação. Porra, mas a Maria, querendo ou não, ela me amava, viu? Porque ela fazia isso. Olha, porque a Maria beijava dessa forma. Não, porque a Maria, ela abria a mão pra mim de algumas coisas. Ou seja, você começa a fortalecer ainda mais a pessoa anterior, essa que fez a amarração pra você, e começa na relação atual, começar a ver defeito. E você passa em alguns momentos até ter raiva da pessoa. Você tem noção, Beth? Como é forte o negócio? Imagino que seja. Você tem raiva, você fica assim com muita raiva. E aí você começa a entrar nessa confusão mental. E por quê? Porque tá todos os espíritos obsessores ali embutindo. Como são coisas que você sente, você acredita piamente que elas são seus. E aí vem, como a maioria, você mesmo disse, foi bem definido, não frequenta a religião, como a maioria não frequenta, às vezes, até nenhuma religião, ou se frequenta, não tem esse conhecimento espiritual de como funciona esse mecanismo fora a terra, você vai se envolvendo cada vez mais naquele imbróglio. Esse casal, por exemplo,
que é eles nem têm mais, acho que, amizade com a minha irmã, eles estavam ficando doentes já, e era a menina que fez. Entendeu? E ela fazia, e ele tentava sair do casamento, mas ele não conseguia, e ela fazia de tudo para amarrar uma situação. E aí, o que acontece? Vem essa terceira fase, que é a fase onde a pessoa começa a ficar com a pessoa. Mas ele não se sente completo. De certa forma, ele não se sente feliz. Depende do nível, né, Paty? Porque tem aqueles casos, como a gente costuma dizer que nada é uma coisa só, que a pessoa tá tão... Ela é tão frágil, ela é tão vulnerável, como uma criança, por exemplo, que ela acaba não sentindo, não percebendo. Ela fica até feliz. Beth, mas a gente entra em vários estágios. Fica feliz. Esse primeiro momento de felicidade, ele existe mesmo quando você volta. Entendeu? Mas isso no caso de você um dia já ter tido a pessoa. É que aqui a gente tem 2 estágios. O estágio de que você não quer a pessoa. Então, funciona assim, para ficar mais claro. Quando você não quer a pessoa, por exemplo, você nunca na vida imaginou ver essa pessoa como homem ou como uma mulher. Você não tem nada que te faça sentir nada por ela. E aí, você, por algum evento, começa a ver a pessoa como mulher ou como homem. Do nada, cara. E aí, isso acontece, e não aconteceu por uma admiração, porque a gente tem 2 situações. Você pode passar a conviver com a pessoa e na convivência, na admiração, você começar a ter alguma coisa com essa pessoa. E tá tudo bem, mas aí aconteceu com ambos, que é uma coisa muito legal e que a gente sabe o que acontece. Nesse caso é outro. Nesse caso é uma pessoa extremamente obsessiva com uma outra pessoa que já se declarou e o outro diz que não quer. Tá entendendo as 2 situações como são diferentes? Sim. Né? E ele não quer. Então ele fala, não quero, não tem sentido, não te vejo assim. E segue o jogo. Uma bela manhã ele acorda, cara, só penso na pessoa. Nossa, a pessoa não sai da minha cabeça. Parece que foi implantado um negócio. Nossa, mas é o tempo todo a pessoa, É aí que o processo começou. Sim. Então, eu tô explicando exatamente as histórias, fases, né? As fases, para ficar um pouco mais claro, assim. Eu sei que o assunto é muito grande, a gente levaria pelo menos 2 horas, mas o contexto é, sim, acontece e existem mudanças comportamentais e confusões cognitivas, mentais, que você fica numa dúvida. Porque, olha só, é diferente, Beth, de quando 2 pessoas estão juntas por amor e que existe incompatibilidade. É diferente. Então, por exemplo, a gente discute por alguma coisa, a gente não combina com tudo e tá tudo bem. A gente pode discutir por algum assunto e tá certo. Existe um amor que prevalece de ambas as pessoas. Agora, não é que porque 2 pessoas que se amam ficam juntas e tudo são flores. Não, claro que não. Obviamente que não. São crenças diferentes, criações diferentes, pessoas com mentalidades diferentes, com vícios diferentes. Então, é óbvio que Faz parte da relação, né? Faz parte da relação. Isso vai acontecer. Agora, o que eu tô falando são coisas absurdas, exacerbadas, fora da média. Né? Onde uma pessoa, ela entende que a relação acabou, mas ela não tem mínima força de sair daquilo. Agora, esse caso que você trouxe agora, pô, Patrícia, mas tem gente que volta e fica feliz. Então, a espiritualidade, para quem escutou o podcast do Obsessão, a gente explica lá, ela vai trabalhar na sua fraqueza. Então, se você é uma pessoa vaidosa que você acha fodão, é tipo isso, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar na sua vaidade. Mas, imagina você fazendo uma amarração para alguém que tem baixa estima. Qualquer pessoa serve. Então, deixa a pessoa que tá ali comigo mesmo. Sim, é mais fácil, né? Tem gente que dá mais trabalho, tem gente que dá menos trabalho. Exatamente isso que você acabou de falar. Então, esse é um caso que você trouxe. Mas tem gente que volta e fica tudo bem, e fica tudo feliz. Esse é o passivo. Que vive assim, né? Até o resto da vida. E vive por quê? Mas pode perceber, a outra pessoa já não tá mais tão feliz, a que fez. Porque chega um momento da vida que ela não quer mais aquilo também. Ela às vezes se arrepende, né? Às vezes se arrepende. Essa frieza que no fundo ela sabe que não é ali verdadeiro. Exatamente, né? Mas lembre-se, essa felicidade, um casamento que ele se mantém por uma amarração onde um acha que tá feliz. Que inclusive dá trabalho, viu? Porque a pessoa precisa ficar refazendo de tempos em tempos aí. Faz. Quando a pessoa tem uma personalidade mais forte, o trabalho é maior.
pega, não tô dizendo que não, mas é diferente de uma pessoa que tem o quê? Baixa estima. Pessoas que têm baixa estima geralmente não gostam muito de lutar pra nada, tem aquele perfil mais tudo bem, vai, a vida é assim mesmo, puxa, ela é tão legal, cara, ela me ama tanto, ela me valoriza tanto, outra pessoa não faria isso comigo. Aí você começa a pegar elementos que te faça ficar com aquela pessoa que te amarrou. Você não começa a enxergar mais nada, não sei isso. As coisas, elas parecem muito óbvias, né? Sim. E aí, então, só recapitulando o que você falou, então, as fases, né, geralmente das pessoas que estão sendo vítimas de uma amarração, claro, gente, aqui nada é uma verdade absoluta, são indícios que fazem você olhar com, né, às vezes você sente alguns sintomas que você vai lá no Google, joga aqueles sintomas, aparece uma doença. E às vezes não é nada daquilo, às vezes é emocional, às vezes é uma situação pontual. Então, assim, a gente está trazendo aqui o que é comum, o que acontece com bastante frequência, características que a gente vê se repetindo nas pessoas que são vítimas, conhecidas, ou enfim. A pessoa costuma, num primeiro momento, que a pessoa fez o trabalho, a pessoa vai naquele processo de pensa na pessoa, mas reluta, né? A negação, eu não quero, não tô afim mais, a relação já acabou para mim, ou, né, eu já tenho a minha pessoa aqui, no caso daquela terceira categoria, que é alguém que já está comprometido e tem alguém de olho nela, não, eu tô aqui feliz no meu casamento, feliz no meu namoro, e aí tem essa fase da negação. Depois tem a fase onde você tenta ali, pensa na pessoa o tempo todo, não é isso, Paty? Vê se você me corrija se eu estiver errada aí. Sim. Pensa na pessoa o tempo todo, parou de negar, você entendeu que você precisa ficar com ela, e aí você vai atrás dela, ou às vezes até as situações são favoráveis para ela, né? Existe aí algumas situações onde te obriga a procurar ela para alguma coisa, para resolver alguma coisa, e nesse momento é a chance que você tem de... Porque a pessoa se faz necessária. Não, e até mesmo o trabalho, ele fica envolto de você necessitar da pessoa. Eu preciso falar com ela sobre um problema num documento, eu preciso resolver com ela uma questão... Ela é a única pessoa que eu consigo desabafar, porque é a única pessoa que me ouve e me entende. Sim, sempre existe alguma situação para te fazer ir até a pessoa, e nesse momento em que você vai até a pessoa... não, eu pulei uma fase, né? Tem a fase que você se relaciona com outra pessoa, porque você não está sob o efeito do trabalho, você já está, mas você tenta fugir, e para isso você procura outra pessoa, e aí não dá certo, porque, né, tem alguma coisa ali te impedindo de se entregar, de estar ali inteiro, ou a pessoa termina com você porque não quer viver, né, nada pela metade, ou você percebe que não dá e termina, e aí você finalmente volta para a pessoa, seguindo ali o processo, o ciclo do trabalho, e vive ali com aquela pessoa, que foi exatamente o processo para você chegar até lá, né? E vale lembrar o seguinte, porque eu acho que alguém deve com certeza fazer a seguinte pergunta. Patrícia, mas vocês estão falando daquela pessoa que está fazendo para uma pessoa ficar com ela, e a gente está trazendo os comportamentos. Agora... Não, isso também é para você... Não, essa pessoa... Nossa, isso está acontecendo comigo. Nossa, isso mas aconteceu... então, quem é que pode assistir? Ou quem é que pode, né? Que tem esse grupo que a gente... pelo menos eu não falei, não, no sentido de jogar o foco para isso. Tem pessoas que, na verdade, procuram se tem amarração, porque o marido está estranho. Aí é a terceira pessoa que fez. Sim. Ou foi num oráculo aí qualquer, porque existem vários. E foi revelado para ela que isso aconteceu com você. Exatamente. E aí eu quero chamar a atenção das pessoas que procuram isso para ter um pouco de criticidade e cuidado. Por quê? Porque nem sempre... Gente, olha só. Olha como é que a gente precisa expandir a nossa consciência. Vamos pensar aqui um pouquinho só. Eu posso muito bem ir num lugar e eu dar um indício... A minha pergunta vai abrir a resposta. Tá, eu tô com um problema na minha relação. Aí, depende de quem você tiver ouvindo, de quem é a pessoa. Vamos supor, ela é daquela pessoa que vive de trabalho. Provavelmente ela vai dizer que você tem alguma coisa. Pode ser que tenha e pode ser que não. Igual mecânico, né? Quando vê mulher, principalmente, que eles sabem que não entende muito, inventa coisa que não existe só para poder ganhar o dinheiro. Exatamente, entende? Ele acaba falando que tem um parafuso da repimboca da parafuseta que nem existe e que esse aperto custa R$1.000. Então, são raros os mecânicos que você vai que ele vai ser honesto. Cara, não é nada, é só um parafuso que estava solto. Eu já peguei vários mecânicos honestos, conheço muitos, mas também conheço muito mecânico não honesto. Assim é para espiritualidade, assim são para as casas. Então, assim, depende da sua credicidade. Se você é uma pessoa que você quer acreditar que o que você está vivendo
realmente precisa dar continuidade, vou melhorar isso. Tem gente que não quer assumir que o casamento acabou. Verdade. E aí sai caçando por aí respostas. Respostas que já tá na cara dela. Já acabou a relação. E a relação, elas só estão juntas ali por alguma razão, por interesse, por baixa estima, porque tem medo de não achar ninguém. Eu conheci vários casais assim, Beth. Eu imagino. Eu tenho um casal de amigo que eu conheci, são 2 mulheres que elas ficaram 35 anos juntas. Eu conheço muito bem a história das duas. É triste, porque é uma pessoa que quando uma outra tentou largar, tentou se matar, tentou suicídio, e a outra pessoa, passiva e vulnerável, não, cara, eu não vou deixar, porque se essa pessoa, se eu não tiver mais com ela, ela vai se jogar. E você vê 2 pessoas extremamente infelizes, que aí entra na relação obsessiva, que aí já não é o trabalho. Por isso que eu tô falando que a gente precisa ter muito cuidado. Então, quando a gente for buscar um lugar, a gente precisa antes analisar a nossa vida. Pera aí um pouquinho. A relação, ela realmente acabou? Ou era aquela relação que você sempre se deu bem, que tudo tava lindo e realmente de uma hora para outra coisa se reverteu? Aí é um ponto de atenção. Agora, aquela relação que começou talvez errado, que já perdeu respeito e que vem nessa toada, aí é uma relação que fatalmente já não tem mais sentido algum de estar junto, mas só tá porque alguém não tá tendo coragem de resolver, né? Eu acho que é tipo isso. Só para contextualizar um pouquinho, para ficar um pouco mais claro. Esse vídeo, né, esse podcast, ele é de utilidade pública. É assunto, hein, meu? Vou falar, isso aqui assunto. É de utilidade pública. Então, assim, às vezes você conhece alguém que está passando por isso e você de fora está olhando com muito mais frieza, com muito mais clareza e você pode ajudar. Olha, isso aí pode ser uma amarração, vai procurar, vai buscar ajuda. Às vezes você mesmo passou por isso. Nossa, eu passei por essas fases aí que a Paty falou e será que foi? A gente vai investigar, né? A gente não vai sair resolvendo nada por um achismo, mas a gente pode investigar, observar para poder se proteger. Porque o que acontece? Ah, mas e aí? Essas pessoas que fazem isso, fazem e tá tudo bem? E cadê a espiritualidade nesse processo? A espiritualidade permite, Patrícia? Exato. Permite, Beth? A gente fica com essas coisas. Eu já fui dessa pessoa que ficava, mas como é que a espiritualidade deixa uma pessoa inocente ser vítima de uma coisa que o outro quer fazer? Então, assim, é importante entender que existem consequências. E como a gente sempre fala aqui, na espiritualidade, eles respeitam o livre-arbítrio. Ele respeita o nosso livre-arbítrio de não nos cuidarmos, ele respeita o nosso livre-arbítrio de não buscarmos, ele respeita o nosso livre-arbítrio de não observar o que está acontecendo e procurar entender, de não se conhecer. Peraí, eu tô querendo ficar com alguém que eu quis me separar? Eu tô perto da pessoa, eu tô sentindo uma coisa estranha e não vou atrás para entender por que tá meio estranho? Aceito assim, meia boca mesmo? Mesmo me sentindo meio esquisita, parecendo que eu não tô ali 100%? Então, assim, é o seu livre-arbítrio. Você pode falar, peraí, por que quando eu tô aqui perto, eu tô me sentindo, sei lá, vazio, estranho, não tá 100%? Deveria estar, eu tô aqui porque eu quis. Então, esse se conhecer, esse buscar ajuda, a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio de fazer ou não. E é claro que existem consequências para quem faz. No fundo, a espiritualidade, ela te ajuda, ela tenta, ela te dá caminhos, ela te dá intuições, ela te dá... Coloca pessoas para te falar. Ela dá. Mas quando o ser humano, ele quer alguma coisa, ele quer porque ele quer, porque ele quer, porque ele quer, e vem a palavra do capricho que você usa, ele parece aquelas crianças. Não, eu quero esse doce, não, eu quero esse doce. Aí vai fazendo aquela birra. Faz mal pra saúde, mas eu quero assim mesmo. Eu quero assim mesmo. Vai estragar seu dente, não tem problema, eu quero comer. Não faz isso, cara, que não é bom pra você. Ah, que se dane, eu sou forte. Ah, que se dane, eu não tô nem aí. Cara, aí quando você vê que o espírito, ele tem essa rigidez, aí o espírito fica te olhando lá de cima assim, meu Deus. Deixa ela, vamos ver até onde ela vai. Vai levar uma bomba. E é o que acontece. Então, ou seja, isso são processos de sentimentos, assim, não é sentimento. Quando a pessoa, ela tem que ela se autodestrói, né? É uma autodestruição, né? É uma baixa estima. Uma baixa estima, exatamente. E aí o que acontece? E ela começa a entrar nesse processo todo. Enfim, que é um assunto muito longo. Eu acho que a gente poderia até depois dividir, trazer outras até vocês quiserem saber de alguma coisa que a gente possa trazer aqui para falar. Porque hoje o foco é algumas fases comportamentais e a gente deu uma pincelada aqui. É conhecer,
saber o Que peso que isso existe, tem, o entender peso. que existe, entender que a melhor forma de proteção é você conhecer para poder buscar ajuda e entender que tem consequências. Mas só para responder, Beth, se a espiritualidade permite, a espiritualidade não existe a espiritualidade não permite. A espiritualidade diz assim, por que isso tem que ser feito? Não, a espiritualidade não diz nada, porque na verdade o que Não, ela faz? é o que Ela eu falo. respeita o livre-arbítrio. Então, mas Aquela pessoa que no máximo fez... seria, por quê? Então, aquela pessoa que fez... Não, nem isso. Aquela pessoa que fez, ela vai ter as consequências drásticas, kármicas, energéticas. Você ela não vai veio para regredir. isso. É o contrário, Ela né? vai Você não veio regredir, para isso, sim. aliás. É isso que é. Ela vai regredir na sua evolução. Porque pensa, gente, são 4 livre-arbítrios, afetados. É o seu, porque você tem o seu caminho, você tem o que você teria que vivenciar e você está deixando de fazer isso por um capricho, por uma vontade, por um desejo, que hoje, né, como a Sete Saias uma vez falou para uma filha, né, hoje é o que você quer. Existem pessoas que se arrependem. Existem pessoas que fazem, depois se arrepende porque a pessoa não deixa ela em paz, ela quer continuar a vida dela porque ela percebeu que não era bem aquilo. E ela deixa de viver, às vezes, o que ela precisaria viver porque tem alguém que é resquício do que ela fez lá e se arrependeu. Ou seja, acaba tendo grandes, fortes dificuldades de se relacionar depois. Que foi uma coisa que aconteceu com uma filha que procurou Sete Saias. Que pediu para trazer o rapaz e ela falou, você sabe se você vai querer esse rapaz daqui a algum tempo? E ela virou pra Sete Saias e disse, eu não tô nem aí pra daqui pro futuro, eu quero saber de agora. Só que quando você faz a amarração, ela tá ali, agindo. O cara vai estar lá, você não quer mais, você decidiu que de repente, a partir de agora, você viu que não era tudo aquilo, mas ele tá lá, porque tem um efeito sobre ele. E aí você quer se livrar dele pra poder viver uma nova relação e você não consegue, aquela relação fica ali, né? Então, assim, existe uma consequência. Você tá afetando o livre-arbítrio seu, você tá afetando o livre-arbítrio da pessoa que tá com você, que de repente tem outra pessoa pra ir no caminho dela, que vai ajudar ela em algum processo, que foi lá determinado entre eles, que viveria numa outra situação, faria outras coisas. Envolve a pessoa que deveria te encontrar, que vai chegar lá e aí já está ocupado com alguém que você amarrou. Envolve também o livre-arbítrio da pessoa que estava com a pessoa. Então, assim, muita gente envolvida. Envolve quem fez, a pessoa, né, que fez também. Então, imagina muita o peso. gente amarrado, na verdade, Exato. junto. Não, é uma ação que envolve muita gente. Beth, é só pensar assim, quando a gente fala que a gente casa com alguém, a gente casa com a pessoa, a família e todos os BO que carrega a vida dela. Sim. Não, e quando você não casa só com a pessoa, né? Você casa com todos os pacotes completos ali. A mesma coisa para uma ação, cara. As pessoas não pensam nisso. Muitos relatos, para quem gosta de ver essas coisas, né? Esses relatos de quem já desencarnou. Existem muitas psicografias e relatos de espíritos que desencarnaram, que trazem essa dor, esse arrependimento, porque afetou a vida de outras pessoas. Por exemplo, droga. Eu tô acabando com a minha vida, né? Eu tô me matando. Cigarro. Não. O pulmão é meu, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser da minha vida, a vida é minha, se eu perder a vida tá tudo certo. Não. Não é bem assim. A família sofre. Quando a pessoa fica doente, como a gente conhece uma pessoa que teve o irmão aí em fase péssima de ficar sem partes do corpo, quem é que vai cuidar? Quem é que vai deixar de viver a própria vida para poder ajudar? Então, a nossa ação, ela afeta outras pessoas. E esse egoísmo, essa infantilidade de achar que não, é minha vida e só eu que estou fazendo e só... Não. Tudo aquilo que a gente faz afeta quem está próximo, minimamente. E além disso, afeta a pessoa, inclusive, que está amarrada, que fica, que talvez por alguma razão ela está... Por esse estágio, ela começa a ter frustrações, ela começa a... Como ela está fora de rota da sua própria essência... Né, e também não está equilibrada para fazer o que precisa fazer, isso vai afetando, a pessoa vai começar a ter problemas de saúde mental, física e já, obviamente, espiritual. Não necessariamente que seja uma regra. Não é uma regra, exatamente, não é uma regra, mas foi o que aconteceu com esse casal, por exemplo, que são os amigos da minha irmã.
o rapaz vivia constantemente doente. Sim. Você entendeu? Talvez e ela o não corpo, fez né, para a reagindo a doença. isso, Ela sim. não fez para a doença. Ela fez só para ficar com ele. Mas ele tá fazendo como algo de uma fora da certa... essência, né? Exatamente. Ele tá fora daquilo que ele Exatamente. deveria fazer. E tem gente que fica doente psicologicamente, né? Começa a ser aquela pessoa confusa, uma pessoa que uma hora pensa uma coisa, daqui a pouco pensa outra, daqui a pouco tá agindo de um jeito, daqui a pouco tá agindo de outro. Tipo, né, eu não entendo porque eu tô bem, eu tô feliz, mas alguma coisa falta. Algumas pessoas dizem bipolaridade, mas calma, nem sempre é um diagnóstico desse. Às vezes é realmente espiritual. E só pra terminar, porque eu não vou deixar de falar isso, porque é inaceitável. Tem coisas que na religião, pra mim, assim, não vão. Esses são seus valores, né? São meus valores e na espiritualidade eles são inegociáveis. É a única coisa que realmente não tem meio termo. Quem faz não é Exu e nem Pombogira. Concordo. Não é. E foi o Exu que fez, a Pombogira que vai fazer. Não. Exu e Pombogira são espíritos evoluídos que estão aqui para ajudar a gente a caminhar. Tem os seus trabalhos lindíssimos, específicos e fortes para ajudar a gente a estar sempre protegido e a conseguir seguir, a ter força para lutar com coisas como essa. Mas aí a pessoa vai lá e vai falar assim, Beth, mas falaram para mim que foi um Exu tranca-ruas que fez. Então, é por isso que eu tô deixando bem claro isso. Pode ter certeza. Se você quer fazer, todo mundo tem um livre-arbítrio. Eu sei de tudo isso, eu sei das consequências drásticas e kármicas, etc. Sei que tô atrapalhando a minha evolução, mas eu quero, né? Eu sou caprichoso, eu sou caprichosa, eu quero me vingar, eu quero fazer a pessoa arrastar no meu pé, né? Assim que o povo fala. Tudo bem, é uma escolha sua, assim como as consequências também serão suas. Agora, por favor, tenha claro na sua mente, se você for essa pessoa, espero eu que não, que cada vez diminua mais, que a pessoa tenha amor próprio, que respeite os ciclos, que respeite a vontade do outro. E, meu Deus, tem muita gente nesse mundo, pelo amor de Deus, né? Agora, vale lembrar, Beth, só para pegar o gancho que você tá falando, é assim, gente, vamos lá. Quem fala que é um Exu, nem sempre é alguém que não tenha um conhecimento religioso. A gente conhece gente séria na espiritualidade, né? Que não trabalha somente com Umbanda, que tem outras vertentes, que fala que é o Exu que fez. A gente conhece uma pessoa de fora de São Paulo que tem essa visão também, né? Falar, foi um Exu que fez. Mas é porque essa pessoa não vive a religião, não entende. Acha que foi um Exu que fez. Não foi um Exu que fez. Às vezes as pessoas elas falam isso por pura falta de conhecimento. A gente tem... que o espírito, ele dá a forma que ele quiser. Inclusive, gente, o espírito, nome, ele né? ele se mostra como ele quer pra você. Ele Sim. pode se mostrar feio, bonito, ele pode se mostrar como um objeto, como um vegetal, como um ovoide, como qualquer outra coisa. Ele se mostra duas coisas, né? Da maneira que você consegue ver e da maneira que ele quer que você veja. Se você for pegar a história da Umbanda lá atrás, vocês vão ver a história do caboclo e do padre, né, Malagrida. Então, assim, e aí que se deu a confusão na época, né? Só pra fechar essa parte, pra ficar entender. Várias encarnações, Então, né? Várias roupagens. Então, exatamente. Mas por isso que dessa confusão no Kardec e a Umbanda. Porque como é que o cara, né, o espírito aparece falando como um índio, mas um vidente que tava na sala naquele dia, junto na reunião, falou, não, mas peraí um pouquinho, você tá falando que você é um caboclo das 7 encruzilhadas, mas eu tô vendo um padre. Então, e o caboclo explica, mas isso foi uma das minhas encarnações e é assim que eu quero que você me veja. Então, é importante a gente ter esse amadurecimento espiritual pra gente poder entender o seguinte, assim como a forma, eles colocam a forma que eles querem, também colocam o nome que querem. Exato. Foi a Pombogira Setsé que fez, foi a Maria Padilha que fez. Não, foi um espírito sem luz, um obsessor, que deu o nome XPTO. Pode reparar, ninguém fala assim pra você, então, eu tô sentindo que tem um trabalho feito pra você, Beth. E foi a José Neves que fez, viu? É um espírito chamado José Neves, que é um obsessor hoje. Gente, dá muito trabalho, né? Então é mais fácil eu falar que foi um Exu mesmo e que tá tudo certo. E aí fica aí a religião sendo massacrada por ignorância. É isso que eu ia dizer. Nada é uma coisa só.
Tem aquela categoria que coloca o nome de Exu porque é o que é popular, é o que é conhecido, é o que vai ser compreendido, e muita gente entende Exu da maneira errada. A gente fez até um podcast sobre Exu e Pombogira, né? Vamos deixar na descrição. A gente vê todos que a gente está citando. A gente aqui, conta com a vai ajuda de fazer. vocês, viu, gente? Às vezes é muita coisa, é só eu e a Beth que faz esse processo todo. Se de repente em algum podcast aí a gente não falou, pode cobrar. Olha, vocês não colocaram aqui na descrição. A gente tenta fazer na hora para não esquecer, mas enfim. Ajuda a gente aí, que é importante. Então, assim, tem aquela categoria que fala porque acha que vai ser mais simples, ou porque, né, é o que é conhecido. Tem aqueles que realmente acreditam que seja um Exu e uma Pombogira, porque não conhece. Tem essa também. Não tem esse discernimento. E é como a Paty falou, às vezes eles, né, o espírito sem luz vem se identificando como um Exu, como uma Pombogira que trabalha nesses campos. Só que eu quero deixar muito claro, o Exu e a Pombogira, eles fazem parte de um grupo de entidades espirituais que vem com uma evolução. E eles não vão sacrificar a evolução deles para ajudar as pessoas a sacrificarem a delas. Porque eles têm consciência do peso que isso tem para elas e o que vai ter de consequência. Regressão espiritual pura. Então, eles prejudicariam a deles e a delas. Então, quem faz isso? Quem se sujeita a isso? Geralmente é o espírito sem luz, que ainda não conseguiu entrar numa consciência e que está aqui fazendo ali o que diverte ele, o que traz a energia que ele quer, o que traz alguma coisa que de alguma forma para ele é visto como benéfico, ou apenas pelo prazer de mexer com as pecinhas humanas como se nós fôssemos um jogo de xadrez, e eles se movimentando aí dentro desse tabuleiro. Agora, para quem fez, se um dia alguém fez e estiver assistindo esse podcast, a partir de agora é importante trabalhar o auto-perdão e aceitar com maturidade que... E a autocorreção, né? Porque o problema não é errar. O problema é você errar 2 vezes. Exatamente. Errar uma vez é humano. Errar 2 vezes é a sua escolha. Exatamente. Eu costumo dizer burrice, mas enfim. Para ficar mais bonitinho, é a sua escolha, é o seu livre-arbítrio. E agora sim, o que acontece? Quanto mais a gente se conhece, como é que a gente se dissipa dessas energias? Existem alguns rituais que podem ser feitos, mas o inicial lembre-se... Se fortaleça, né? Se fortaleça. Porque assim, se você também vai num lugar e faz um trabalho para desmanchar outro, você está fazendo um novo trabalho. Né? Então, o importante é você entender o seguinte: você não precisa fazer um trabalho de magia para prejudicar alguém, para quebrar outra magia. O que os obsessores fazem? Eles ficam em você, trabalhando em você. E o que você precisa fazer? Se fortalecer. Entender que isso existe, acreditar que isso existe. E o mais importante que eu quero dizer, não fique com raiva da pessoa que fez. Porque esse sentimento de raiva, ele vai estar dentro de você. É como se você tomasse um veneno para matar o outro, como diz Shakespeare, né? O que é importante é o seguinte, trabalhe o auto-perdão, perdoe a pessoa e cuide da sua energia. Busque no autoconhecimento como você é e funciona, que vai ficar mais fácil e mais difícil para o obsessor e mais fácil para você se cuidar. Esse é um ponto, certo, Beth? Exatamente. E sempre faça firmezas, né, para você. De repente, procure uma casa boa, não quero desenvolver, não precisa. Faça um banho, uma firmeza, faça a sua reza. Não importa a religião que você tenha, se não tem religião, mas se conecte com a espiritualidade, chame eles para a sua vida e se fortaleça. Essa é uma das melhores formas de você quebrar energias negativas. Confia em você, conheça você e confie na espiritualidade. E se proteger também do efeito de magias, né? E, é claro, não esqueça de... essa parte que a Paty falou do perdoar não é tão simples, a gente sabe disso. Então, isso é um processo, tá, gente? Mas uma receita mas que você pode infalível. Iniciar agora, porque também não vai deixar para depois. Vai aos poucos, né? Na verdade, assim, uma receita infalível. Olhe o outro como espírito. Você vai conseguir ter dó. Meu Deus do céu, a pessoa precisou disso. Ela se sujeitou a isso. A estar com alguém que não tá porque quer. Ela tem uma estima tão baixa que deixa ela reduzida a nada. Então, esse conceito do olhar como espírito, você fica com pena e não com raiva. Você fica com dó. Você pode até sentir, né, Beth? A pessoa pode até sentir uma ira no primeiro momento ali, mas não se alimente com isso. Exatamente. Ninguém tá dizendo também pra você não ter raiva, porque, pelo amor de Deus, gente, nós estamos na Terra e a gente não tá aqui. Tudo bem. E tá tudo bem. Mas não arraste. Não arraste isso. Não viva isso por muito tempo, entendeu? Procura, quanto mais você estiver próximo da luz, próximo das suas entidades, mais o entendimento vai vir e as coisas, elas vai se... Eu vou usar uma palavra do Caveira que é fantástica, assim.
a energia ela vai se dissipando. Ela vai se dissipando. E até que as coisas comecem. Mas, claro, tudo é um processo. Você pode começar agora. É isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Aproveitamos para pedir para vocês que ainda não seguem a gente lá no Insta, @TemploJubiRomper. Comentem aí se vocês já passaram pela experiência, se vocês reconhecem essas fases, né? Essas etapas aí do processo. Se já aconteceu com vocês, tem alguma Exato. pergunta para fazer. Isso aí. E é isso, né, Paty? Vamos É isso deixando o aí. nosso axé por aqui. É isso aí. Axé, um forte abraço. Tchau, tchau.